igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Abra suas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo de número 16. A palavra do Senhor nos diz assim no livro de Provérbios, capítulo 16, a partir do primeiro versículo: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos dos homens são limpos a seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. 9. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Vou repetir. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Uma salva de palmas para o Senhor e pode sentar. Nós vamos falar essa noite, irmãos. Vamos intitular o culto dessa noite como Pesadelos de uma expectativa frustrada. Quantas pessoas têm expectativas e elas se tornam frustradas? E essas situações vão se tornar pesadelos para essas pessoas. Mas existe uma maneira de que esses pesadelos sejam transformados em bênçãos. Porque o meu Deus e o teu Deus, Ele é primordialmente expert em pegar desgraças e transformar em bênçãos. Eu vou pedir, e em cima do tema que vamos trabalhar essa noite, eu vou pedir que a irmã da mesa apague essas 3 lâmpadas e pode colocar o vídeo. Jovem, a ti te digo, levanta-te. Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Eu observei que pessoas meio que choraram, meio que ficaram tristes.
Mas a palavra dessa noite, irmãos, vai ser justamente sobre essa mulher, a viúva de Naim. Vamos ler, pode ficar sentados. Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 9, que diz assim: E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. E agora começa. E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada de Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse: Mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. Entregou a sua mãe. E em todos se apoderou o temor e glorificaram a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinhas. Essa mulher, irmãos, ela tinha todos os motivos para ter as suas expectativas frustradas. Diante, irmãos, de uma situação, bispo, aonde o desespero vem, aonde as adversidades, aonde tudo aquilo que vem nos machucar vem, nós não conseguimos identificar a ação de Deus. Nós ficamos pensando, imaginando aonde identificar o fazer, o que Deus tinha que fazer naquele momento. Como vamos identificar se o desespero, a tristeza, a angústia, tudo aquilo que está nos corroendo não permite que a gente veja? Eu quero mostrar para vocês essa noite, irmãos, alguns dados muito interessantes sobre a cidade de Naim. Quando Jesus, irmãos, ele vai sair de Cafarnaum, aonde ele já faz um milagre junto ao soldado romano, junto ao centurião, que pede que ele cure o seu empregado. Sempre vai lá. Jesus já disse: nunca achei tanta fé em Israel. Então Jesus, irmãos, logo depois daquilo, ele vai se dirigir a Naim. Mas a Bíblia e aquele espaço ali não identifica o tamanho do problema. Irmãos, olha só, Naim, irmãos, era uma cidade, era um vilarejo agrícola. Ele ficava num sopé do Monte Moré. Então, o que acontece? O acesso àquela época, irmãos, era uma estrada de chão. Cafarnaum, irmãos, ficava 180 metros abaixo do nível do mar. E Naim ficava 200 metros acima do mar. Então Jesus, ele vai ter que fazer o quê? Vai ter que subir. Ele vai ter que caminhar um morro para cima, com aproximadamente, irmãos, 50 quilômetros de distância. Jesus teve que ir praticamente, podemos ter uma base, como daqui a Guaíba, a pé, subindo um morro, com aquele sol escaldante. Existe uma universidade em Israel,
que os alunos, bispo, fizeram essa caminhada, mas já numa estrada pavimentada. Eles levaram 10 horas caminhando para poder fazer esse percurso. Jesus vai lá em Cafarnaum, cura o servo do centurião, vem, quem sabe, vamos supor, ele descansa aquela noite, mas ele sabe o tempo de caminhada que ele levaria até Naim, porque para chegar em Naim só existia um caminho, só existia uma porta, só existia uma estrada. Agora vocês imaginam, irmãos, Jesus cronometrou tudo isso. O Senhor determinou tudo isso na vida de Jesus naquele dia. Jesus podia dizer assim, mas Pai, é uma caminhada difícil, complicada, Pai. Como é que eu vou caminhar? São 50 quilômetros aproximadamente, abaixo de sol quente. Pai, eu acho que não dá para ir. Pai, é difícil, é uma caminhada. Mas Jesus, em momento nenhum, irmãos, ele se disponibilizou em não fazer. Ele sempre fazia aquilo que o Pai mandava. Agora vocês já pensam, irmãos, se Jesus se disponibiliza e não atendeu os teus pedidos. Se Jesus diz, Pai, eu não vou atender o pedido daquele pessoal lá daquela igreja, da feitoria. Não vou. Mas, segundo a palavra, me garante que o Senhor vai fazer de tudo para te abençoar. Porque, irmãos, se o caminho de Naim só tinha uma estrada, tanto para quem ia quanto para quem vinha, o Senhor com certeza ele está vindo em direção a cada um de nós. Ele só tem um caminho a tomar, a tua direção. Mas nós, bispos, também teremos que tomar o mesmo caminho da viúva de Naim. Aquele caminho que vai levar nós ao encontro daquele que tem a bênção na mão. Obviamente, irmãos, naquele tempo era muito complicado, irmãos, porque tudo era terrível para ela. Ela via o mundo dela simplesmente desmoronando, simplesmente caindo diante dela. E eles naquela época, bispos, se baseavam muito por experiências que tinham acontecido. Eu queria que a menina ali então colocasse para nós o livro de Ruth, capítulo 1, versículo 20 e 21. Olha o que o povo achava. Porém, ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chameis-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois me chamareis Noemi, o Senhor testifica contra mim, o Todo-Poderoso me tem feito o mal. Noemi disse, o Senhor quer o meu mal. Por isso que Ele tirou meu esposo, tirou meus filhos. Por isso o Senhor está me castigando. Mas ela não entendia, bispo, que Deus tinha um plano muito maior para ela. Como muitos de vocês não compreendem os quanto o plano do Senhor é maior do que pensamos. Então essa mulher, a viúva de Naim, pensou assim, o que será de mim agora? E aquele povo, irmãos, todo mundo, quem sabe, antes de Jesus chegar, todo mundo ao redor dela, analisando, condenando, pisando, massacrando, dizendo, tu és uma pecadora, por isso o Senhor está te machucando, por isso que o Senhor está fazendo isso contigo, porque tu é isso, tu é aquilo. O povo é muito bom em acusar, e assim vão triturando a pessoa. E quantas pessoas aqui, irmãos, são trituradas? Quantas pessoas aqui já foram acusadas com o dedo apontado? E você diz assim, mas Senhor, o que está acontecendo, Deus? O que está acontecendo comigo, Pai? Por que isso na minha vida?
imagine, irmãos, isso, que aquela mulher, na noite que antecede o enterro daquele menino, essa mulher, ela se ajoelhou, ela clamou, ela chorou, ela gritou, e provavelmente ela dizia assim: Senhor, é meu único filho, Pai, por que tu levaste ele, Deus? Deus, me ajuda, Senhor, me salva, Senhor, me livra desse pesadelo, Senhor isso, Senhor aquilo. Quantos de nós clamamos de madrugada a Deus, porque sabemos que no outro dia teremos que encarar uma situação de adversidade muito grande? Quantos de nós aqui, irmãos, perderam noites de joelho, orando, clamando, e o Senhor parece que fez, como diz a pastora, teto de bronze? O Senhor não ouviu a tua oração. Aliás, isso é o que você acha, mas o Senhor ouviu. Mas o Senhor, como eu já falei, Ele é muito bom em pegar situações de adversidade e transformar em bênção em nossas vidas. E essa mulher clamou, irmãos, e chega, irmãos, o dia que ela vai ter que pregar aquele menino, o seu único filho, e ela vai ter que, o pesadelo da expectativa dela vai acontecer novamente. Por que o pesadelo? Porque um dia ela já fez a mesma caminhada para enterrar o seu marido. Um dia ela fez a mesma caminhada para entregar o seu marido. Mas ela tinha, naquele momento, ela tinha uma situação ao seu favor, conforme a expectativa dela. Me sobrou meu filho está aqui, ó. Sobrou ele. Foi meu marido, mas ficou meu filho. Eu tenho esse meu filho que vai me cuidar. Eu tenho esse meu filho que vai me sustentar. Eu tenho esse meu filho que vai me amar como mãe e vai me acompanhar. Mas a expectativa dela não contava com a morte dele. Quem sabe, dias depois, este jovem veio a falecer. Veio a morrer como morreu ali. Então, toda aquela expectativa, tudo aquilo que ela colocava no coração dela, irmãos, se frustra. E quantas pessoas aqui, irmãos, no meio de nós, são pessoas assim. Colocaram expectativas e se frustraram. Ou estão se frustrando, ou estão sofrendo, ou estão tendo pesadelos de frustração. Mas a viúva de Naim, ela começa a sua caminhada. Ela começa a levar o seu filho para a sepultura. E ela também, ao mesmo tempo que ela leva aquele jovem para a sepultura, ela vai caminhando e sabendo que ela está sendo analisada, ela está sendo criticada, ela está sendo acusada, mas ela está ali atrás, cabisbaixo, chorando, vendo que o mundo dela vai acabar. Quando aquele menino descer a sepultura, a vida dela termina. Porque toda a expectativa dela, toda a esperança dela vai para o buraco. Mas ela, irmãos, não vê que lá embaixo, na entrada de Naim, vem aquele homem como no vídeo, passos fortes e firmes em direção a ela. Aquele homem que vem trazer toda a esperança. Aquele homem que vai pegar uma história que ia terminar e vai iniciar uma nova vida, vai iniciar uma nova história, vai iniciar uma nova etapa na vida de uma mulher que pensava que tudo tinha terminado. E o Senhor vem, e se vocês observarem no filme, Jesus, ele passa
pelo defunto e vai até a mulher e toca no braço dela. E diz assim: não te preocupes. Como quem diz assim: cheguei, vou acabar com a morte. O meu Jesus, ele é campeão de enfrentar e derrotar a morte, segundo a palavra do Senhor. E o Senhor vai chegar naquele menino, como vocês viram, e vai dizer que ele tem que se levantar. E a morte não pode mais prender aquele moço. A morte não pode mais segurar aquelas expectativas. A morte não pode mais segurar aquela tristeza. A morte tem que largar e bater em retirada. E aquela família, aquela mulher e aquele menino, todas as expectativas que eles tinham, o Senhor fala assim: ó, faz ele viver. Mas ela estava no caminho. Jesus, irmãos, veio em direção àquela mulher para restaurar todos os sonhos, restaurar tudo aquilo que ela tinha, que achava que tinha perdido mesmo. Quando as pessoas aqui, irmãos, estão achando que perderam situações na vida, perderam alguma coisa material, perderam alguma coisa espiritual, eu não sei. Você sabe, irmãos, o que significa o número 5 para Israel? O número 5 para Israel significa entrega. O número 5 para Israel significa aonde o Senhor entregará alguma coisa. É só ir na Bíblia. O quinto livro significa que o Senhor entregar o que a Israel? A palavra. Então, se hoje é o quinto dia dessa campanha, é o dia que o Senhor ele vai entregar alguma coisa para o seu povo. Eu não sou, irmãos, de ser profético, nada, mas a palavra diz isso. E sobre a palavra eu me baseio. Se hoje é o dia da entrega, se é o quinto, corresponde ao quinto livro, o dia que o Senhor entregou, então Ele vai entregar alguma coisa para cada um aqui. Por quê? Não sei. Eu não sei o que tu precisa, mas o Senhor assim o sabe. Eu aprendi, irmãos, com essa viúva de Naim, algumas coisas muito interessantes. Primeiro, Jesus resgata almas. Era uma alma que estava totalmente destruída. Era uma mulher totalmente em pânico. O Senhor vem e restaura aquela alma. Ele restaura aquela mulher. Segundo, a sua situação, o seu clamor era de uma situação de imediatação do Senhor. E o Senhor imediatamente viaja 50 quilômetros a pé, lombo acima, estrada de chão, e chega lá e entrega aquilo que ela estava clamando. Eu entendo que o Senhor ele não vai medir esforços para nos abençoar. Terceiro, ontem, o pastor que estava aqui pregou sobre a questão do barco, que nós temos que abençoar quando recebemos uma bênção. Então o Senhor, o que Ele fez? Ele abençoou a mulher com a volta da vida do filho. Então o Senhor abençoou duas pessoas ao mesmo tempo. E a ação milagrosa do Senhor sobre o menino automaticamente abençoou a mulher. Aleluia! Irmãos, vocês não imaginam como uma mulher que não tivesse o seu esposo e o seu marido, como ela ficaria na sociedade. Olha só. Uma pessoa, irmãos, que já tinha perdido o seu marido, ela vai novamente repassar aquela história. O Senhor encontrou fé naquela mulher.
porque mediante a todas as situações, mediante a noite de clamor, a noite de oração que ela deve ter feito, mesmo assim, ela encarou a situação com firmeza e coragem e foi fazer aquela caminhada. Ela esperou que Deus resolvesse, ela esperou que Deus entrasse com o milagre até o último minuto. E muitos de nós, quando no começo já abandonam, no começo já larga, no começo já diz assim, já não quero mais. Mas ela não, com todo esse sofrimento, ela foi até o último minuto. A glória de Deus se manifesta quando estamos no nosso limite. Ela chegou no limite dela, mas tinha confiança que o Senhor a abençoaria. Moisés um dia chega diante do mar, e ali era o seu limite. E o Senhor disse assim: Moisés, o que tens na mão? Tem um cajado, Senhor. Encosta o cajado na água, porque se o teu limite é até aí, o meu não tem limite, Moisés. Eu vou abrir esse mar, esse povo vai passar, eu vou fechar esse mar, eu vou destruir o teu inimigo, porque para mim, Moisés, não existe limite. Eu quero te abençoar, Moisés, mas creia em mim, filho. Que dizer de Abraão? Abraão sobe lá em cima do morro, no monte, e vai sacrificar o seu único filho, o filho que ele mais amava. Ele vai sacrificar e vai conforme Deus tinha pedido. Mas quando ele chega no seu limite, o Senhor diz assim: para, o teu limite é só até aí. O teu limite é aí, para. Está vendo no cantinho ali, ó? Ali tem um cordeirinho para tu sacrificar. Não sacrificas teu filho, o filho que tu tanto amas. O limite, quando a pessoa vai ao seu limite, o Senhor, rapidamente, Ele vem e age na nossa vida. Aleluia, Jesus. E principalmente isso, irmãos. Jesus, Ele não foi a Naim por causa da cidade. Ele não foi a Naim por causa do povo. Ele não foi a Naim porque era uma cidade agrícola. Ele foi a Naim porque uma alma clamava por ele. Ele foi a Naim porque uma pessoa estava no limite. Ele foi a Naim porque ele sabia que aquela mulher, o que ela pensava e achava. Ele foi lá porque existia uma pessoa em total desespero. Ele foi lá porque ele tinha que ajudar aquela mulher. Então Jesus, ele se move de compaixão, que nem diz a palavra, porque ele tinha que salvar aquela mulher. Ele não olhou mais nada, irmãos. Eu imagino assim, bispo, que quando Jesus chegou, ele só olhava o jovem ali morto e só olhava ela. E com companhia, ele tinha compaixão no coração. Ele estava compadecido com aquela mulher. Como o Senhor não deve estar compadecido com cada um de nós aqui. Como o coração de Deus deve estar pensando sobre cada um de nós aqui esta noite. Eu quero que vocês leiam comigo o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que o amam, a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas olha lá, irmãos, vamos deixar ali. Daqueles que amam a Deus. Se você não amar ao Senhor,
como o Senhor vai se compadecer de ti. Aquela mulher amava o Senhor, sabia que o Senhor poderia ajudá-la, e ela esperou até o último minuto. Mas o que é amar a Deus, irmãos? O que é amar a Deus? Põe para nós Mateus, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 8. Este povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E, chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: sabes que és? Os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram. Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro respondeu e disse: explique essa parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora no esgoto? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. O que o Senhor nos diz? Que muitas vezes, irmãos, nós só adoramos o Senhor de boca. O nosso coração está totalmente contaminado por impurezas, por todos aqueles motivos ali que o Senhor diz que tornam-se o homem e a mulher impuros. E nós viemos para um culto e simplesmente adoramos ao Senhor de boca. E a palavra diz que temos que adorar e amar Ele em espírito e verdade. E o homem vem aqui e só quer adorar de boca. Se você vem aqui e só quer adorar Deus de boca, você não ama o Senhor. O seu clamor, as suas necessidades não serão ouvidas. O seu pedido não será atendido. Por quê? Porque você não ama o Senhor. Você apenas fala da boca para fora. Então, muitos aqui, irmãos, quando fizerem o seu pedido, façam com amor no coração. Façam com verdadeira necessidade, com o clamor que nem a viúva de Naim fez. Que diante de tantos problemas, de tanta diversidade, ela clamou e suportou até o limite dela. Mas o Senhor encontrou nela amor. Ele encontrou uma verdadeira pessoa, uma verdadeira adoradora do Senhor. E ele caminhou 50 quilômetros, morro acima, para chegar lá naquela mulher e realizar o sonho da vida dela. Restaurar todas as expectativas dela. Então, irmãos, essa noite, o Senhor nos diz: temos que amar Ele de coração, e não só da boca para fora. Você sabia, irmãos, que tem louvores que são cantados que o Senhor não aceita? Por quê? Porque Ele é o teu coração.
Você apenas está buscando que os irmãos olhem para ti e digam assim, ó, como aquele irmão canta bem, como aquela irmã canta bem. Mas aquele que realmente tem que receber o louvor, não está recebendo. Temos irmãos que nos, como é que eu vou dizer, reciclarmos, irmãos. Temos que nos reciclarmos no Evangelho, para entender o que realmente Deus quer. Eu acredito, eu tenho convicção, irmãos, que nós estamos no caminho certo. Creio que nós estamos seguindo como Jesus seguiu naquele caminho. Nós estamos seguindo no mesmo caminho que a viúva de Naim seguiu, que era o único caminho que não tinha outro jeito, só dava para encontrar Jesus. Era a única maneira. Naquele caminho só se encontrava Jesus. Eu acredito que essa igreja, irmãos, está nessa caminhada. Eu creio que essa igreja está em direção a Jesus. Mas precisamos nos reciclarmos. Precisamos compreender o Evangelho verdadeiramente como ele é. Como o irmão que leu o livro de Jó, quando Jó diz assim, eu apenas ouvia falar do Senhor, agora estou te conhecendo. Muitos apenas ouviram falar, mas não conhecem Jesus, não conhecem o Senhor, porque o seu coração não está inclinado a amar a Ele, mas sim a amar as suas próprias concupiscências, seus próprios desejos, seus próprios querer de si próprio. Pedro ontem, através do pregador, disse assim, os outros apóstolos, vem, João, vem, vamos dividir aquilo, vamos dividir a bênção, vamos dividir aquilo que o Senhor me alcançou. Mas muitos vão fazer seus pedidos apenas para si próprio, apenas para se beneficiar a si próprio. Não vai existir um benefício para se dividir com os seus irmãos. Alguma coisa que tu possa alegrar aquele que não tem. Irmãos, tem pessoas aqui no nosso meio que passaram o ano de 2022 simplesmente um ano terrível. Tem pessoas aqui, irmãos, que choraram lágrimas de sangue em 2022. Não preciso citar nomes. E não vi momentos, irmãos, que a igreja se uniu ao redor dessas pessoas. Eu vi muitas vezes o pastor e a pastora falarem sobre isso, sobre pessoas que estavam em 2022 passando por situações desesperadoras. Mas eu não vi, irmãos, nós como irmãos, estendermos de maneira mais, eu não consigo achar a palavra certa, de maneira mais firme, alguma coisa que nós pudéssemos ajudar essas pessoas. Que no ano de 2023 nós consigamos, irmãos, ver mais, que a gente consiga captar mais essas necessidades dos nossos irmãos. Porque Pedro disse, vem dividir comigo, vem participar comigo. Tem pessoas que precisam do nosso convite, que precisam da nossa atenção, em serem convidados a compartilhar das maravilhas que o Senhor pode fazer na vida delas, através da nossa oração, através da nossa ajuda, através do nosso clamor, através do Senhor Jesus, que está no caminho, e nós estamos no caminho para encontrar Ele. Então, irmãos, cada um que vai fazer o seu pedido, amém?
não esqueça de uma coisa. Põe para nós lá Provérbios 16 de novo. Capítulo 1 e 2. Não. 16, desculpa. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Abominação ao Senhor, todo altivo de coração, não ficará impune, mesmo de mãos postas. Então, irmãos, o Senhor nos diz que os nossos pedidos estão lançados, os nossos sonhos e as nossas expectativas estão escritas, mas é Ele que vai designar o que Ele vai te atender e o que Ele vai te alcançar. Se alguma coisa o Senhor não te alcançar, se alguma coisa o Senhor achar que não deve, é porque aquilo te levaria a uma situação de morte, a uma situação de destruição. Daí não desanima, irmão. Faz que nem a viúva de Naim. Vai até o teu limite, que quando você chegar no limite, o Senhor vai te abençoar de uma maneira muito grandiosa. Amém? Essa é a palavra que o Senhor me deu ontem quando eu estava sentado aqui. Quando o pastor disse para mim assim, o bispo disse, amanhã eu trarei a minha pessoa, estaria escalado para trazer a palavra. Na mesma hora o Senhor me disse, a viúva de Naim. Então vamos nos basear nela, ver que aquela mulher foi forte, filho, e creu no Senhor. Amém? Uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus, 9h20. Vamos colocar de pé, irmãos, e vamos orar. Vamos orar, irmãos, e baseado na palavra de Deus, baseado no que Ele fez pela viúva de Naim, vamos orar. E vamos clamar ao Senhor, como aquela mulher clamou uma noite anterior, antes de supostamente achar que iria enterrar o seu filho. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, diante da Tua palavra, Senhor, diante, Senhor, da história desta mulher, Pai, a qual o Senhor clamou para Ti, Pai, a qual, Senhor, essa mulher veio, Senhor, uma noite antes, clamou, chorou, orou, Senhor, e Tu pegaste e disseste para o Teu filho, vai lá, meu filho, abençoa aquela mulher. Então, Senhor, como para Naim, Senhor, só existia uma estrada, como naquela época, Senhor, o Senhor Jesus não precisou nem entrar na cidade. Quando já estavam do lado de fora, o Senhor veio ao encontro daquela mulher e daquele menino. Eu te peço, Senhor, diante da Tua palavra, que hoje, Senhor, é o 5º dia, que simboliza a Tua palavra entregue a Israel no deserto, Pai. Eu te peço então, Pai, venha ao encontro dessa igreja, Pai. Venha ao encontro dos Teus filhos aqui, Pai. Venha ao encontro de cada alma aqui, Pai. E vem, Senhor, nos socorrer, Pai. Nos socorrer nas nossas necessidades, nas nossas tristezas, nas nossas expectativas, Pai. Senhor, expectativas de muitos que estão frustradas, Pai. Então eu te peço, Deus, Tu és um Deus grande, Deus poderoso, que pega aquilo que é frustração e transforma em felicidade e bênção. Então eu te peço, Deus, que venha diante de cada filho Teu aqui, que Te amam verdadeiramente de coração, que não Te proferem apenas da boca para fora, mas Te amam e estão aqui provando que Te amam, Senhor. Mediante isso, mediante a Tua palavra, e a Tua palavra diz que ela não sai vazia daqui,
que a tua palavra se cumprirá. Então, em nome de Jesus Cristo, agora eu te peço, se hoje é o dia que o Senhor entrega, se hoje é o dia que o Senhor entregou no deserto a tua palavra para Israel, Pai, então eu te peço, Pai, como tu entregaste os sonhos, as expectativas da viúva de Naim, ressuscitando o filho dela, eu te peço, Deus, em nome de Jesus, apesar de ser falho, apesar de ser pecador, porque a tua palavra diz que somos pecadores, mas o teu filho Jesus não, ele não é pecador, ele não falhou. Então, em nome dele, eu te peço, Pai, restitui a vida dos teus filhos, restitui a vida espiritual, restitui a vida material, restitui famílias, restitui saúde, restitui tudo aquilo que é necessário na vida deles, Pai. É isso que eu te peço, é isso que eu te agradeço, no santo nome do teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré. Uma salva de palmas.